Vamos ser objetivos. Sua vida está cheia de coisas que não fazem sentido, que te impedem de avançar e consomem sua energia. Mas já parou para refletir por que ainda mantém tudo isso? Muitas vezes, o maior ato de rebeldia não é causar alarde, mas remover silenciosamente tudo que não agrega valor, desde relações tóxicas até hábitos destrutivos. E não, você não precisa fazer um espetáculo disso ou esperar a aprovação de ninguém. No vídeo de hoje, vou te mostrar como seguir o conselho da filosofia estoica. Solte o que está fora do seu controle e se liberte. Afinal, a vida é curta demais para viver em função das expectativas dos outros. Vou te guiar passo a passo para eliminar 10 coisas que, sem dúvida, estão fazendo sua vida mais caótica, não só fisicamente, mas também mentalmente. Esses fatores estão destruindo você antes mesmo de perceber, e se não agir logo, pode perder algo ainda mais valioso, sua paz. Então comece agora, sem desculpas e em silêncio. Lembre-se, o que você deixa para trás diz mais sobre quem você é do que o que tenta manter. Está pronto para viver de verdade. Mas antes de começarmos, preste atenção nesta história que vai te ajudar a entender melhor a sabedoria por trás deste conceito. Em um vilarejo à beira-mar, havia uma jovem pescadora chamada Helena, famosa pela habilidade em navegar em águas turbulentas e pela incrível destreza em pescar, mesmo nos dias mais difíceis. No entanto, ao longo dos anos, ela acumulou redes quebradas e ferramentas antigas que já não usava, mas por hábito, as mantinha. Sempre que partia para o mar, seu pequeno barco estava cheio de coisas que só atrapalhavam seu trabalho. Um dia, enquanto se preparava para uma longa jornada, uma forte tempestade se formou. As ondas golpearam seu barco, e Helena percebeu que o peso excessivo das coisas que carregava dificultava sua capacidade de navegar. Depois de horas lutando contra a tempestade, ela tomou uma decisão crucial: começar a se livrar do que não servia. Primeiro, ela jogou as redes quebradas, depois as cordas velhas, e por fim, até objetos que mantinha por apego, mas que já não eram úteis. A cada coisa que deixava ir, seu barco ficava mais leve e ela podia manobrar melhor. As ondas continuaram fortes, mas Helena não se sentia mais presa ao peso do passado. Graças a essa atitude, ela conseguiu permanecer à tona, e quando a tempestade passou, voltou ao porto exausta, mas salva. Seus colegas pescadores a questionaram sobre como havia sobrevivido, e Helena, com um sorriso tranquilo, respondeu: às vezes, na vida, nos apegamos a coisas desnecessárias, objetos, lembranças ou pessoas, que só adicionam peso à nossa jornada. Só quando decidimos deixar ir em silêncio, sem drama, é que encontramos a liberdade para seguir em frente. A moral da história é clara: muitas coisas precisam ser eliminadas silenciosamente para que possamos seguir em frente. Às vezes, a carga que carregamos nos impede de viver com leveza, e só ao soltarmos esse peso é que encontramos nosso verdadeiro caminho. Antes de começarmos com a primeira lição, se esse tipo de conteúdo te interessa, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Vamos começar. O medo da opinião dos outros. Já parou para pensar quantas decisões na sua vida foram tomadas por medo do que os outros poderiam pensar? Esse medo se infiltra de forma sutil e te impede de ser quem você realmente, viver sob o olhar crítico de um público que, na realidade, nem está prestando atenção em você. Sabe por quê? Porque, na maioria das vezes, as pessoas estão tão ocupadas lidando com suas próprias inseguranças que não têm tempo de te julgar. Mesmo assim, você se paralisa. O medo do julgamento é como um parasita que se alimenta dos seus sonhos e sussurra no seu ouvido toda vez que você pensa em fazer algo diferente ou ousado. O que os outros vão pensar? E, então, você muda de direção, adapta sua vida ao que acredita que os outros esperam de você. Que ironia! Passamos tanto tempo preocupados com a opinião alheia que deixamos de viver a vida que realmente queremos. Esse medo nos empurra a agradar pessoas que muitas vezes nem fazem parte da nossa vida de verdade. Deixamos de seguir o norte da nossa intuição para seguir o sul, ditado pela sociedade.
Vestimos máscaras que se ajustam às expectativas do momento, no trabalho, com os amigos e até nas redes sociais. Mas e o verdadeiro você, que está escondido sob camadas de sorrisos falsos e opiniões emprestadas? Às vezes, o medo do que os outros vão dizer se disfarça de prudência. Não é o momento certo. Talvez eu não seja bom o suficiente. São desculpas mascaradas de sabedoria, mas no fundo, escondem o mesmo monstro, o temor do julgamento. Enquanto isso, seus sonhos ficam arquivados, esperando um momento melhor que nunca chega. Para eliminar esse medo de uma vez por todas, precisamos adotar a filosofia estoica. Os estoicos nos ensinam que não podemos controlar o que os outros pensam de nós, mas podemos controlar como reagimos a isso. Parece simples, mas não é, exige introspecção constante e coragem. Trata-se de aprender a viver para você mesmo, a tomar decisões que te façam feliz e não para agradar aos outros. A vida é curta demais para ser vivida à sombra da opinião alheia. Um bom exercício é começar a eliminar silenciosamente as coisas que não trazem valor à sua vida, aquelas que estão ali apenas para agradar os outros. Você se sente obrigado a manter uma imagem. Escolheu uma carreira que não te satisfaz porque parecia a escolha certa. Libere-se dessas amarras. Comece com pequenas decisões. Diga não para compromissos que não deseja assumir. Faça algo que sempre quis, mas tinha medo de fazer por causa do que os outros poderiam pensar. Cada pequena ação será um passo para a liberdade. Não vou mentir, não é fácil. Haverá dias em que o peso do julgamento parecerá esmagador. Mas, nesses momentos, lembre-se, cada vez que você escolhe viver conforme as expectativas dos outros, perde um pedaço do que realmente é. É uma morte lenta e silenciosa que você pode evitar, se tiver coragem de ser fiel a si mesmo. Então comece a eliminar essas coisas em silêncio. Não precisa anunciar ao mundo. Simplesmente deixe para trás o que não é seu, o que não pertence à sua essência. Aprenda a confiar no seu próprio julgamento e valorize mais o que você pensa de si mesmo do que o que os outros pensam. Porque, no final, a única pessoa a quem você deve satisfações é a si mesmo. Como disse Carl Jung, a liberdade começa no momento em que você deixa de se preocupar com o que os outros pensam de você. Relações tóxicas. Já ouviu a frase, não há pior cego do que aquele que não quer ver? Muitas vezes, aplicamos essa cegueira seletiva às nossas próprias relações. Acostumamo-nos a lidar com pessoas que, de alguma forma, nos drenam, sem perceber. E, o mais curioso, muitas vezes nos agarramos a essas relações como se fossem indispensáveis. Não estou falando apenas de relacionamentos amorosos. Relações tóxicas podem estar em qualquer lugar, na família, entre amigos, no trabalho. E o mais intrigante, ninguém te obriga a mantê-las, mas você as tolera em silêncio, como se deixar ir fosse um ato de fraqueza. Talvez nos ensinaram que romper laços é um sinal de insensibilidade ou crueldade, mas, na realidade, pode ser o maior gesto de amor próprio. A filosofia estoica nos ensina que não devemos nos preocupar com o que não podemos controlar, incluindo as pessoas ao nosso redor. Você não pode controlar o comportamento dos outros, mas pode controlar se deseja ou não mantê-los na sua vida. E aqui está a parte difícil: fazer isso em silêncio. Não se trata de vingança ou de sentir-se superior, mas de uma decisão consciente de não alimentar mais uma relação que te desgasta. Você não precisa de um drama para eliminar o que não te serve. Simplesmente solte, como se deixasse de regar uma planta que já não floresce. Deixe-a seguir seu caminho enquanto você segue o seu. E a vida continua. Já aconteceu de você passar tempo com alguém, mesmo uma pessoa próxima, e sair dessa interação completamente esgotado? Não é que a pessoa seja má, mas a energia dela não combina com a sua. Se isso acontece, você pode estar em uma relação tóxica. É difícil admitir, mas é necessário. A chave aqui é a estratégia do silêncio. Reduza gradualmente as interações, deixe de buscar contato. Afaste-se. Não são necessários grandes gestos ou brigas, apenas pare de se disponibilizar. É libertador, não porque você está dando as costas ao mundo, mas porque está priorizando seu bem-estar. Às vezes,
O amor próprio não é dizer não em voz alta, mas dizer basta em silêncio. Como identificar essas relações? Simples. Se toda vez que você vê uma mensagem dessa pessoa, sente um nó no estômago, ou se sair com ela te deixa mais exausto do que um dia inteiro de trabalho, a resposta já está clara. Comece o processo de eliminação, sem dramas e sem explicações desnecessárias. Apenas siga em frente. Conclusão: não se trata de ser cruel nem de guardar rancor. Trata-se de respeitar a si mesmo o suficiente para não permitir que continuem drenando a energia que você poderia estar usando com pessoas e atividades que realmente te nutrem. No final, a chave está em ser honesto consigo mesmo e colocar seu bem-estar acima da culpa ou do medo de magoar os outros. Guarde isso. Algumas pessoas são como o vento. Você as acende, mas não pode se agarrar a elas. Só precisa deixá-las ir. Hábitos autodestrutivos. Os estoicos, filósofos da Roma antiga, acreditavam que grandes mudanças não acontecem de forma repentina, mas sim por meio de pequenos passos, quase imperceptíveis. Não é necessário fazer grandes gestos ou anunciar ao mundo que você está mudando. O segredo está na consciência. Quando perceber que sua mão está indo em direção ao celular sem necessidade, simplesmente pare. Não precisa jogar o celular fora, mas coloque-o de lado e faça algo simples, como respirar profundamente ou se alongar. Se sentir vontade de tomar uma terceira xícara de café, pergunte-se: realmente preciso disso ou é apenas um hábito? Se for apenas por inércia, deixe a xícara. Às vezes, é isso, saber parar no momento certo, sem drama, sem mudanças drásticas. Eliminar hábitos autodestrutivos não significa se tornar perfeito de uma hora para outra. Todos enfrentamos batalhas internas, e isso é normal. A questão é enfrentá-las de forma simples, com silêncio e consistência, como uma gota d'água que, ao invés de desgastar, vai moldando aos poucos. Se em algum momento parecer que você não está progredindo, lembre-se disso. O que hoje parece um pequeno esforço pode, com o tempo, se transformar em algo grande. Pode não ser imediato, mas como uma semente plantada, ela cresce sem você perceber e se torna uma árvore. O mesmo acontece com esses ajustes pequenos. Então, na próxima vez que identificar um hábito que prejudica mais do que ajuda, elimine-o com silêncio, sem anúncios, apenas passo a passo. Como Epicteto dizia, a verdadeira mudança não exige grandes esforços, ela simplesmente acontece. Quanto ao desejo de controlar tudo, você já se sentiu como se o mundo fosse desmoronar se não tivesse controle total sobre tudo ao seu redor? Todos nós gostamos de acreditar que, se conseguirmos organizar cada detalhe da nossa vida, ela se tornará uma máquina perfeita, onde nada dá errado. Contudo, isso é uma ilusão. A filosofia estoica nos ensina que a verdadeira chave não está em controlar o incontrolável, mas em soltar o que é desnecessário e focar no que está ao nosso alcance. A vida não depende de controlar o clima, as opiniões dos outros ou os resultados dos nossos esforços. É um desperdício tentar segurar a maré. No fim das contas, quanto mais tentamos controlar, mais perdemos o equilíbrio. Em vez disso, deve-se liberar a necessidade de controlar tudo. Eu mesmo passei muito tempo tentando prever todos os imprevistos da minha vida, mas percebi que isso só me gerava ansiedade. Aprendi a confiar no processo e a deixar o que está além do meu controle seguir seu curso. Isso não significa ser irresponsável, mas aceitar que algumas coisas estão fora de nossas mãos, e isso é libertador. Ao soltar essas preocupações, começamos a ver a vida fluir com mais leveza. As expectativas irreais também precisam ser eliminadas. Durante boa parte da minha vida, senti que precisava ser perfeito, pois a sociedade, minha família e até eu mesma criamos uma ideia errada de que atender expectativas era sinônimo de sucesso. Mas a verdade é que tentar atingir expectativas irreais é como tentar preencher um poço sem fundo com um balde furado. Nunca termina, você sempre se sente exausto e frustrado. Muitas dessas expectativas nem sequer são nossas. Aceitamos aquilo que foi imposto por outros. O que acontece quando você não consegue alcançar algo que, no fundo, não queria? É um exemplo claro de como nos impomos metas que,
ao falharmos, nos fazem sentir inúteis. A filosofia estoica nos ensina que não podemos controlar o que os outros pensam sobre nós, mas podemos controlar como reagimos a isso. A chave está em reduzir as expectativas que nos sufocam. Se esperar menos de si mesmo, não significa se conformar, mas se libertar. Você não está mais preso à pressão de corresponder ao impossível. Isso não acontece da noite para o dia, mas é como limpar um guarda-roupa. Começamos eliminando o que não serve mais. Aos poucos, vamos nos desfazendo de tudo o que não nos pertence. E, finalmente, a necessidade de sempre ter razão. Já reparou como, muitas vezes, sentimos uma compulsão quase obsessiva de estar sempre certos? Como se cada conversa fosse uma batalha onde a vitória fosse provar que temos razão. O problema é que essa guerra é interna, contra nós mesmos. Cada vez que insistimos em ter a última palavra, é como se precisássemos reafirmar o nosso valor por meio disso. Mas, acredite, essa necessidade de sempre estar certo só nos desgasta. A filosofia estoica nos ensina que não podemos controlar a percepção que os outros têm de nós e que, muitas vezes, o melhor é simplesmente ouvir, em vez de impor nosso ponto de vista. Escutar é uma habilidade, ouvir é biológico. Quando escutamos com atenção, a ansiedade de impor nossa opinião desaparece. Não é necessário ganhar todas as discussões, porque, no final, ganhar uma discussão não significa alcançar a paz. No momento em que deixamos de lado a necessidade de ter razão, nos libertamos do peso desnecessário, como se soltar uma mala cheia de pedras que só nos impede de avançar. Parece que vivemos em um mundo projetado para nos manter constantemente alertas e distraídos. A ideia de que temos o controle é uma ilusão, pois, na realidade, somos governados pelo caos digital. Hoje em dia, o silêncio é um luxo, mas, na verdade, esse luxo está mais ao nosso alcance do que imaginamos. O primeiro passo para conquistar esse silêncio é entender o que está roubando nossa atenção, pois há várias coisas que deveríamos simplesmente remover da nossa vida sem alarde. Isso é totalmente possível, embora nem sempre óbvio. A verdade é que o caos digital não desaparece ao simplesmente fechar um aplicativo. Isso seria o mesmo que tentar apagar um incêndio com um copo d'água. O que precisamos é de uma abordagem radical, como faziam os estoicos, que entendiam que a verdadeira paz interior só seria alcançada quando focássemos no essencial, sem nos deixarmos levar pelas distrações externas. Em primeiro lugar, as redes sociais. Eu sei que pode soar clichê, mas, acredite, quanto mais pessoas você segue, mais ruído você cria. Não estou dizendo para se desconectar completamente, mas pergunte a si mesmo: você realmente precisa saber o que a prima de um amigo do amigo da sua irmã está fazendo? Elimine, sem piedade, tudo o que não acrescenta nada e, se possível, faça uma limpeza digital periodicamente, como quando organizamos um armário. Retire o que já não serve ou o que nem deveria estar lá. Segundo, as notificações. Porque você permite que seu telefone te interrompa a cada poucos minutos. Cada vez que o celular vibra ou emite um som, seu cérebro reage, o que não só rouba seu tempo, mas também sua energia mental. Desative todas as notificações que não são essenciais. No começo, você pode se sentir ansioso, achando que está perdendo algo, mas logo perceberá como é bom ter o controle sobre quando e como olhar para o celular. Outro ponto importante é o medo de perder algo, FOMO. Vivemos com a sensação de que, se não estivermos conectados o tempo todo, vamos perder algo importante. Mas aqui vai uma verdade difícil de engolir. O que realmente importa não está na tela, mas nas pessoas ao seu redor e nos momentos que você perde enquanto está preso ao seu celular. Elimine o medo de ficar de fora, porque, quanto mais você tenta abraçar o mundo digital, mais perde o que realmente vale a pena. Quando você se livrar de todo esse ruído, algo incrível acontece. Você começa a ouvir o que realmente importa. O silêncio digital é o primeiro passo para se reconectar com você mesmo, com suas ideias, seus desejos e suas verdadeiras prioridades. É aí que entra a filosofia estoica. Embora não possamos controlar o que acontece ao nosso redor,
podemos escolher como reagir a isso. Quando você elimina o ruído digital, tudo ao seu redor começa a ficar mais claro. O meu conselho é: escolha o silêncio, não como a ausência de barulho, mas como uma presença consciente do que você realmente quer na sua vida. Porque, no final, esse é o verdadeiro luxo da nossa era. Como disse Gandhi, a paz não vem quando o ruído cessa, mas quando você decide ouvir a si mesmo. Outro ponto crucial são os pensamentos negativos. Já reparou como eles entram na sua mente sem fazer barulho, como se não tivessem importância, mas, de repente, começam a dominar tudo? Eles são como aqueles vizinhos inconvenientes que chegam sem avisar e, pior, não vão embora. O mais frustrante é que, muitas vezes, você acaba deixando eles tomarem conta, não porque quer, mas porque acredita que são inevitáveis. Mas e se eu te dissesse que você pode trocar a fechadura? Esses pensamentos negativos não são a realidade, mas se você continuar acreditando neles, eles acabam se tornando sua realidade. A filosofia estoica nos ensina que, embora não possamos controlar o que nos acontece, podemos controlar como reagimos. Isso é mais difícil na prática, mas a verdadeira liberdade vem de tomar o controle das suas respostas. A primeira chave para lidar com esses pensamentos é o silêncio. Não é necessário fazer um grande esforço ou um espetáculo para afastá-los, basta começar a reconhecê-los, identificá-los e não alimentá-los. Quanto mais você dá atenção a eles, mais poder eles têm sobre você. Pense neles como uma mosca na sala. Se você tentar pegá-la, vai só acabar agitando ela mais ainda. Então, o melhor é ignorá-la até ela cansar. Além disso, questione seus próprios pensamentos. Quando surgir um pensamento negativo, pergunte-se: isso é realmente verdade? Está tudo dando errado ou é apenas uma percepção exagerada? Muitas vezes, você perceberá que esses pensamentos não têm base real. Se houver algo de verdade, então comece a pensar em soluções em vez de se prender ao problema. Outro conselho é praticar o desapego. Não estou sugerindo que você se torne um monge isolado, mas sim que comece a tomar distância emocional dos seus pensamentos. Eles não são você. Só porque algo passa pela sua cabeça, não significa que precise ficar lá. Com o tempo, você vai aprender a ver esses pensamentos como nuvens no céu, enquanto o céu permanece firme e claro. Esses pensamentos negativos são uma das pequenas coisas que você deve eliminar em silêncio da sua vida, sem grandes alardes, apenas com foco, paciência e questionamento. No fim, o que você pensa molda o que você faz, e o que você faz define quem você é. A desordem física e mental também tem grande impacto na nossa vida. Às vezes, acordamos e sentimos que o mundo está mais pesado, e ao olhar ao redor, percebemos que nossa casa está bagunçada, papéis espalhados, roupas no chão, coisas fora do lugar. Isso afeta diretamente nossa mente, tornando-a igualmente desorganizada. O ambiente físico e mental estão mais conectados do que imaginamos. A desordem não ocupa só o espaço físico, mas também consome nossa energia mental. Cada objeto fora do lugar, cada tarefa pendente é como um pequeno ruído que preenche a nossa mente de preocupações. Por isso, a solução é simples: eliminar, em silêncio, o que não serve mais, tanto no físico quanto no mental. Não é necessário fazer um grande espetáculo, nem anunciar ao mundo o que está sendo eliminado. Basta deixar ir o que não serve mais, com calma e sem pressa. Como diz Nelson Mandela, quando o ruído se cala, o essencial se torna mais claro. Comece a limpar seu espaço e sua mente pouco a pouco, e logo perceberá que, ao organizar seu entorno, sua mente também ficará mais clara. Por fim, a comparação com os outros é outro vício que devemos eliminar. Esse hábito só prejudica nossa autoestima, fazendo-nos sentir que não somos bons o suficiente. Mas a vida não é uma competição contra os outros. Ela é mais como uma viagem, onde você escolhe seu próprio ritmo e direção. Comparar-se é uma maneira de desviar o foco da sua própria jornada, tentando seguir a partitura de outra pessoa. Em vez de olhar para os outros, olhe para o seu próprio progresso. Pratique gratidão por tudo o que você já conquistou,
sem se importar com a velocidade do barco de outras pessoas. Em resumo, elimine em silêncio as distrações externas e internas, pratique a gratidão e foque no que realmente importa na sua vida. Isso é o que levará a uma vida mais leve, focada e cheia de paz.